Agora vocês estão me ouvindo? Por favor, me deem um ok para quem estiver escutando. Vocês estão me ouvindo? Agora sim? Eu só vou pôr o fone de novo. Se der problema de novo no áudio, vocês me falem, tá? Porque com fone é melhor para escutar vocês, para falar com vocês. Só um minuto. Tá dando para ouvir? Tudo certo? Essas tecnologias que deixam a gente na mão, né? Bom, gente, Ana, pede para entrar na nossa. Ah, já pediu. Vamos esperar a Ana entrar e a gente começa então a nossa live. Ótimo, bastante gente entrando. Que bom vocês aqui. Para quem está entrando agora. Ana, tudo bem? Seja Boa bem-vinda. tarde! Seja bem-vinda à nossa live. Muito É um obrigada por você, Fabiana, estar aqui com vocês. Para a gente é um prazer também. Acho que vai ser muito gostoso esse bate-papo, né? Acho que aqui no NeuroTeach a gente tem bastante seguidor que é aluno ainda, então acho que é um assunto bastante relevante, né? Ana, acho que o seu voltou? Voltei, voltei. Voltou? Então tá ótimo. Pessoal, para quem não me escutou, Ana, no começo eu estava sem som, né? Deu um probleminha aqui, mas para quem não conseguiu me escutar, essa é a nossa terceira live aqui do NeuroTeachers. A gente está muito feliz de estar aqui de novo, né? Compartilhando um assunto super importante. E hoje a gente convidou a Ana Paula, que é físio também. Ela está no R2, né, Ana, em Neuro, lá no Pará, longe da gente aqui de São Paulo. Queria Mas estar mais perto. tá, Quem aí é sabe? bom. Mas aí é bom também, né? Tem grandes oportunidades, né? Muito. Então acho que, né, vai ser uma troca bem gostosa aqui com a gente. Ana, queria que primeiro você se apresentasse, né, para quem ainda não te conhece. Acho que os seguidores estão bem misturados, né? Sim. E então se apresenta, por favor, para a gente começar a conversar. Boa tarde, gente. Eu me chamo Ana Paula Araújo. Eu sou fisioterapeuta formada aqui pela Universidade do Estado do Pará. Falo com vocês diretamente de Belém, do norte do Brasil. A gente está um pouquinho longe um do outro, né, Fabiana? Mas muito bacana ter essa oportunidade aqui. Eu faço atualmente residência em neurologia aqui no Pará e faço pós-graduação em transtorno do espectro autista. Eu tive a oportunidade durante a graduação de fundar e ser presidente de uma liga acadêmica de neurofuncional aqui do Pará, que a gente conseguiu se Bacana. vincular à universidade. Então foi uma oportunidade muito bacana. E hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre a residência em si, né? Isso. Acho que muita gente, né? Como eu falei, como tem muito estudante aqui recém-formado, acho que bastante gente tem dúvidas quanto a isso, né? Das diferenças que existem, né? Entre as pós-graduações, em relação à carga horária, título. Acho que tem bastante coisa para a gente discutir. E mais para o final, eu quero que você passe para a gente, para os seguidores, né, principalmente, as dicas da residência, como que ela vai refletir no mercado de trabalho. Eu acho que isso é um assunto que todo mundo quer saber, então vamos deixar para o final, É tá? o Para que mais gente. perguntam aqui pelo Instagram. É, É o assunto mas, que eu mais falo. mas vamos conversar o que vem antes disso, aí no final a gente fala Se sobre essa. apresenta também um pouquinho para o pessoal que está entrando que me segue. Sim, Explica um claro, pouquinho do Neuroteachers. claro. Bom, o NeuroTeachers, ele é composto por mim, pela Ana, que está aqui com a gente. Ana, dá um oi aí de novo. Nós duas, nós demos aula juntas em Araraquara, há 5 anos, e a gente dividia a disciplina de neuro lá, ela dava aula de neuroadulto, eu neuroinfantil, e lá a gente estabeleceu um vínculo bem legal. Só que eu saí de Araraquara, vim para São Paulo, estou aqui já tem 5 anos, e a gente se afastou um pouco por conta da distância, né, coisas da vida, agora a gente voltou a conversar, e faz um tempinho já retomamos a parceria, que é super boa, e a Que gente é montou o Teachers para
para trazer conteúdo de qualidade, postar, repostar. Eu acho que é tão importante, né? A gente tem uma ferramenta tão boa na nossa mão hoje em dia, né? Que, Sim. então vamos estar usando a nosso favor para compartilhar e disseminar o máximo possível de informações em relação à neuroreabilitação, principalmente. E é legal que vocês fizeram isso, porque a gente sabe que a gente tem que ter muito cuidado com as informações que a gente vê hoje na internet, né? E é legal que vocês duas, como professoras, se envolvam mesmo nesse mundo digital, porque a gente precisa ter referências de onde absorver informações importantes, reais, baseadas em evidências. É sempre baseado em evidência, esse é o nosso foco, com certeza. Acho que hoje em dia não tem como fugir disso, né? É tudo Sim, baseado nisso. Como você falou, ao mesmo tempo que é uma ferramenta boa, ela é perigosa, né? Porque e é uma terra de ninguém, né? Você publica o que você quiser, então tem que ter muito cuidado. Então a gente está priorizando muito isso, né? A qualidade de conteúdo. Aí tem 2 meses que a gente tem, está indo para o terceiro mês do perfil e a gente está nesse caminho, né? Fazendo as lives e divulgando o nosso material, material de parceiros, enfim. agora é só crescer. Só crescer, com certeza, né? Acho que Então, juntos sempre. podemos começar. Vamos lá, então, Ana. A gente abriu a caixinha de perguntas ontem, né? Aí a gente recebeu algumas perguntas dos seguidores e a gente fez um conteúdo também para a gente tocar aqui também e fazer uma discussão bem rica sobre o assunto. Ana, a primeira pergunta aqui que a gente queria fazer assim para a gente entender mais assim o seu mundo, como que você entrou nisso, é como que a físio e neuro entrou, como que a neuro, na verdade, entrou na sua vida? Que momento que você pensou, eu quero fazer neuro? Na verdade, eu escolhi fisioterapia pensando na área de neurofuncional. Ah, já pensava desde o começo, então. Porque eu tive contato, tive a felicidade de ter contato com uma fisioterapeuta na minha infância, que era minha vizinha, na verdade. E ela é aqui no Pará uma grande referência em fisioterapia na neuropediatria. E eu achava fantástico saber o que ela fazia, como ela trabalhava. Então Sim. sempre me encantou. E aí, na época de vestibular e tudo, eu fiquei sem conseguir mesmo me identificar com qualquer outra área. E aí eu tive que ter certeza mesmo que eu queria fisioterapia. Uhum, Não tinha certeza se durante a graduação ia ser a ideia da neurofuncional que eu tinha, né? Ou se eu ia acabar me identificando com outra área. Mas acabou que durante a graduação eu consegui reafirmar mesmo o meu interesse pela neurofuncional. Gostava muito de estudar a fisiologia, controle motor, ficava fascinada com essas disciplinas. Então fui correndo atrás mesmo de oportunidades nessa área. Então eu consegui fundar a liga, consegui fazer iniciação científica, monitoria, estágio, tudo mesmo na área da neurofuncional desde o início. certo. Ah, que legal. Eu acho que quando a gente, né, descobre o nosso dom cedo, assim, acho que é tão prazeroso porque a gente consegue já trilhar o caminho da graduação nesse sentido, né? Sim, Fazer a os gente cursos consegue focados colher nisso. logo, porque a gente já vai plantando desde o início, né? Isso, com certeza. Ah, que legal. E aí, a residência você sempre quis ou as coisas foram te levando para isso? Na verdade, eu tive durante a graduação uma grande dúvida, porque eu consegui me identificar muito na monitoria com a docência. E eu também Uhum, gosto muito de fazer pesquisa. Então, eu tive um pouquinho de dúvida quando eu entrei em contato com residência, pós-graduação e soube que existiam esses dois caminhos, né? A gente pode seguir para a uhum. especialização e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre pós-graduação, Sim, residência sim. profissional, aperfeiçoamento, ou se eu queria já seguir a carreira acadêmica, fazer um mestrado, depois um doutorado. Uhum, Só que eu parei para pensar melhor e eu achei que seria importante eu ter uma carga prática mesmo, uma experiência clínica, para descobrir quais seriam minhas próprias perguntas antes de seguir rumo carreira acadêmica. sim. E na residência, dentro das opções que eu tinha de especialização, ela era a que me proporcionava uma maior carga horária prática. Então, eu realmente ia atender, ganhar mesmo mão, né, que a gente chama. Então eu acabei decidindo que eu ia fazer a residência e aí comecei a me organizar e a estudar desde cedo para isso. Uhum. Ah, que bacana.
Eu acho que eu sempre falei para meus alunos, né, quando eu dava aula, quando for escolher algum curso, né, de pós, pensar muito na parte prática, né? Eu Sim. acho que a prática é fundamental. Tem Faz muitos cursos que a carga horária teórica é muito maior que a prática e deixa um pouco a desejar isso, né? Porque é colocando a mão que a gente aprende, né? Tendo um professor ali em cima corrigindo o manuseio, corrigindo o posicionamento, acho que é tão diferente, né? Acho que isso muda completamente o curso, né? Com certeza. E, inclusive, aqui em Belém, a residência tem alguns programas que são mais antigos e alguns programas que são mais novos para fisioterapia. E Uhum. normalmente é muito comum que a gente escute as pessoas falando que só sabiam que existia uma residência para medicina, para os médicos, e ficam até um pouco assustados quando eu falo que eu sou fisioterapeuta e faço residência. Então, é realmente um mundo assim novo, recente para todos nós. Uhum. Durante a graduação, eu descobri que existia essa opção, mas também não entendia muito como acontecia na prática. Uhum. Eu acho que falta um pouco de informação também, né? Acho que a cabeça do aluno hoje só pensa em especialização e aperfeiçoamento. A residência realmente acaba sendo um pouco divulgada. Isso vem mudando, né, Ana? Eu acho, com o Eu tempo, acho né? que agora a gente está, na verdade, com interesse lá em cima, né? Tem programas novos surgindo também. Uhum. Ah, que bacana. Tá certo. E vou fazer uma pergunta de uma seguidora da Bárbara. Ela tá aqui, né, Bárbara? Dá um oizinho aí. Ela perguntou qual que é a maior dificuldade, o que você achou mais difícil, né? Passar na residência ou o que aconteceu no decorrer dela, o que acontece no decorrer do curso? Passar na residência é bem difícil porque a gente está falando de 2 vagas, no máximo 3 vagas, então a concorrência ela é bem alta, né? E aí tem que Uhum. fazer a prova, tem análise curricular, e é num momento que a gente, eu acho que ainda não tem talvez tanta maturidade para lidar com tanta pressão. Sim. Eu, particularmente, tive algumas crises de ansiedade, ficava muito preocupada, aquele pensamento muito no futuro, né? E se eu não passar, o que que eu vou Ah, fazer? Mas a acho prova que é normal, acontece, né? É o normal de tudo. recém-formado, então, né? A É. gente tem esses receios, não sabe como é que vai ser. Então, eu acho que essa foi, na verdade, a parte mais difícil mesmo, lidar com toda essa falta de maturidade, muita pressão, incertezas, um momento de muita Uhum. incerteza logo que a gente se forma. Mas deu tudo certo, consegui ter apoio, consegui estudar direitinho, passei. E se eu não passasse, a prova aconteceria de novo. Todo final do ano acontece. Uhum. Então Sim, a gente se sempre tem que planeja pensar assim, né? Se não der certo, alguma hora dá, né? isso. Então, Durante a residência, a gente tem vários desafios. Não é fácil, a gente precisa uhum. estudar muito, sendo que a maior parte do nosso tempo a gente está no serviço. Então é difícil também se organizar e lidar com esse nosso tempo. Mas Uhum. eu acredito que assim tá sendo muito prazeroso para mim, mesmo com toda essa dificuldade e correria, porque é o que eu sempre quis. Então, Ah, quando a muda, pessoa vai fazer, muda de figura. quando a pessoa vai fazer a residência, ela precisa saber que vai ser muito puxado e por isso ela precisa ter certeza da área de afinidade que ela quer. Porque aí ela consegue muito bem lidar com tudo isso, porque ela tá ganhando cada vez mais no que ela quer, né? Tá chegando Sim. no seu objetivo. Ah, Então com eu certeza. acho que para mim a prova ainda foi mais difícil do que os desafios que a gente vai tendo na residência. Ah, acho que é isso mesmo. Acho que quando você tá lá dentro, acho que tudo muda de figura, né? E Isso. o modo de enxergar os desafios acho que é totalmente diferente, né? Pelo menos você já tá lá dentro, né? Você já tá cursando, né, o caminho, né? Então é diferente. Tá certo. A próxima pergunta é o que que você faz lá na residência? Assim, como que é distribuído a carga horária prática, teórica? Quanto tempo você fica lá por dia? Como que é a distribuição dos seus horários lá dentro? Tá. Fabi, eu vou só responder a Ana. Ela perguntou se a minha residência é multiprofissional. Hum. Sim, a minha residência é multiprofissional. A gente sabe que existe a residência uniprofissional e a multiprofissional. Eu não conheço nenhuma uniprofissional só de fisioterapia. Normalmente, quando a gente fala sobre uni, a gente está falando sobre as residências de medicina. Ah, Já tá. as É uma multiprofissionais, informação importante. o terapeuta, o enfermeiro, o terapeuta ocupacional, psicólogo, toda a outra equipe, o resto da equipe multi, né? Aham. Isso é até uma crítica que a gente faz bastante dentro dos programas de residência,
que a gente na graduação já tem esse distanciamento com a medicina e na residência, que era um momento onde todos nós deveríamos lidar com a equipe multi, a residência de medicina também fica afastada da gente, Ah, tá, entendi. tá? Então a minha residência é multiprofissional, sim. Aqui no meu programa eu atuo junto com nutricionistas e enfermeiros. Ainda é um Hum, programa novo, então a gente só tem essas três categorias profissionais, mas a tendência é aumentar. tá. Essa é super importante saber disso, né? Passar essa Isso. informação. E aí, como é que funciona na prática, né? A residência ela tem uma carga horária prática, 80% dela é prática, 20% teórica. Quando a gente está Isso no é regra para todos isso, os programas. regra para todos os programas, Uhum. a gente tem uma norma das residências, né? Ministério da Saúde, Ministério da Educação, foi assim que surgiu a residência. E aí todos os programas eles vão se encaixando nessas normas maiores e podem ter suas especificações. Uhum. Mas, de modo geral, a gente, no nosso primeiro ano, a gente tem o eixo comum de aulas, que são as mesmas matérias para todos os programas, independente se é neurologia, se é saúde da mulher, se é pediatria. E Tá. aí a gente estuda matérias como bioética, biossegurança, Essas matérias comuns, né? estatística, De todos os cursos. isso. E aí essas aulas elas acontecem só uma semana no mês. E Uhum. aí nós somos liberados do serviço no turno da tarde para essas aulas. Então, a proporção é bem pequena mesmo de aulas. E depois que a gente acaba esse eixo comum, a gente fica tendo matérias, aulas com eixo transversal e o específico. O transversal vão ser aulas, no meu caso, de neurologia, mas que englobem fisioterapia, nutrição e enfermagem. Ah, E tá. quando eu tenho aula do eixo específico, eu já vou ter aula de neurologia para fisioterapia. Tá, Só que essas entendi. aulas elas vão acontecendo pontualmente durante os 2 anos. Uhum, tá certo. E E as aí, práticas, elas acontecem aonde? aí as práticas, cada programa vai ter os seus campos de estágio, que nem na graduação, né? Que a gente roda, acontece assim na residência também. E aí Tá. no meu programa é dividido assim. O primeiro ano ele é todo em campos de prática de atenção básica e atenção secundária. E o meu segundo ano é todo em atenção terciária, então hospitalar. E aí aqui Certo. em Belém, o meu programa fez parcerias com serviços que atendem pacientes neurológicos, e aí a gente entra nesse serviço por um determinado tempo, fica atendendo. Nossa carga horária é 12 horas diárias, 60 horas semanais. É bem Bastante puxado. puxado. Agora no hospital, por exemplo, a gente chega às 7 e sai 7. Tá, nossa, super puxado. É E bem na puxado. pandemia, tá rolando normal, a parte prática. Não, não Tá, mudou nada. porque como Acho que tá até mais que o normal, né? bem mais que o normal, na Mais que o verdade, normal. isso mesmo. A gente, por causa da pandemia, é importante falar, né? A gente recebe uma bolsa do Ministério da Saúde, uma bolsa no valor de, descontando os impostos, 2.964. Por Hum. causa disso, a gente tem dedicação exclusiva, a gente não pode ter é, contratos em nenhum outro local. E por isso É, a gente fica não pode trabalhar, então, por nada, assim. Não. não pode trabalhar. E aí, agora com a pandemia, a gente recebeu uma bonificação do governo para estar atuando mesmo, continuar atuando na linha de frente, mesmo como residente. Ah, legal. Nossa, tá ganhando uma baita experiência, né, Ana? Nem imagino o que vocês estão passando, Muito, muito. Nunca menina. pensei que isso iria acontecer. Eu, É. particularmente, gosto muito da parte ambulatorial, mas estou tendo a sorte de estar num hospital aqui em Belém, que eu estou tendo preceptores muito bons, estou conseguindo aprender e absorver tanto que eu estou ao ponto de começar a gostar de terapia intensiva. Olha só. Ah, foi até essa questão você comentou na sua live de quinta, né? Sim, fizeram uma força-tarefa para tentar me levar para terapia intensiva. E agora com a pandemia isso cresceu muito, né?
Olha Então tá. só, como as coisas mudam, né, no decorrer do caminho, né? Vai tendo Isso, experiência com coisas novas, né? Acho que e a gente tem que estar sempre aberto também, né? Ter a cabeça aberta para essas novas descobertas, né? com certeza. Então, Fabi, só para completar a questão prática, né? A gente chega no serviço e aí a gente tem o nosso cronograma e a gente fica dentro de um setor. Por exemplo, agora, lá no hospital que eu tô dentro da UTI. Uhum, E tá. aí o fisioterapeuta que é da UTI, que assume o setor, ele se torna meu preceptor. Então é como se fosse na graduação que a gente tem o nosso professor do estágio, Aham, tem um preceptor que fica ali com a gente. Só que a gente já atende, já faz todas as nossas condutas e ele tá ali para discutir com a gente e no final nos avaliar. Nós tá. somos avaliados. Uhum. Cada setor que a gente roda, quando a gente termina o nosso período lá, a gente recebe uma avaliação do nosso preceptor. Ah, não difere tanto da faculdade, né, da graduação, né? Acho que tudo bem, Isso. talvez seja muito mais rígida por conta de toda a responsabilidade, Maiores né? responsabilidades. Isso. Sem dúvida, sem dúvida. E aí como vocês saíram um pouco dessa atuação, né, da neuro, vocês tiveram um respaldo maior em relação ao Covid, até mudado um pouco, né, o foco de vocês? Como que foi? Assim, eu acho que cada programa acabou atuando de um jeito, mas no meu, os residentes eles foram poupados no sentido de tentaram nos afastar do setor que estava com Covid e nos Uhum, colocaram em outros setores. tá. E aí eu continuei na UTI, só que não na UTI de Covid, eu continuei atendendo os outros pacientes que chegavam lá por outro perfil, e Uhum, assim eu continuei atendendo pacientes neurológicos. certo. Ah, tá, entendi. Então, isso eu acredito que na prática variou um pouquinho, porque depende muito do serviço, né? Como o Uhum. serviço se estruturou para conseguir Para direcionar distribuir profissionais, né? Fazer essa distribuição de profissional, né? isso, Acho que na verdade também ninguém estava preparado para isso, né? com Foi. certeza. Nem Ninguém gestão, tava. nem os profissionais. Pois é. Aí, nesse bate-papo que a gente fez agora, a gente acabou respondendo várias perguntas, né? Que era sobre a pandemia, sobre a parte prática. Aí, Robson, se tiver aí, dá um oizinho pra gente. Ele perguntou, como que encontra, depois que faz, Robson, se eu tiver errada na minha pergunta, você me corrige, tá? Se você estiver aí me assistindo. Mas pelo que eu entendi da pergunta dele, é que quando você faz a residência, depois que você sai dela, quais lugares que te aceitam, como que é essa aceitação com o título de residente? Tá. É importante a gente falar que tanto a residência quanto a pós-graduação que a gente citou aqui, questão teórica, né? Aquele formato de aulas no final de semana, uma vez por mês, que tem Isso. uma carga horária teórica maior do que a prática. Todas essas especializações na nossa profissão, elas não nos dão o título de especialista, porque o nosso conselho regulou o título de especialista e a gente precisa fazer uma prova para conseguir ter esse título. Então a Sim. gente acaba sendo pós-graduandos, né, em O neurofuncional ou título na área que você não muda, quiser. então, em relação à titulação, não. Isso, você ganha o título de pós-graduando, né? Você completou Sim. uma especialização. Mas a gente precisa fazer a prova do conselho para poder realmente usar o título especialista. Uhum. E para a Tá. gente poder fazer essa prova, a gente precisa ter 2 anos, no mínimo, de atuação naquela área. A residência, ela te dá 2 anos de atuação na área que você quer. Então, quando você sai da residência, você já está apto a fazer a prova do título. Uhum. Certo. Quando você sai da residência, você quer fazer algum concurso, os concursos, a residência ela pontua. E normalmente, pela residência ter uma carga horária maior do que os outros formatos de pós-graduação, normalmente a residência tem uma pontuação maior do que as outras. Uhum. Tá. Tá. Então, a grande diferença, acho que o grande diferencial, na verdade, né, seja esse em relação à parte curricular, né? Sim, Da pontuação mesmo que recebe. isso. E aqui, pelo menos nos hospitais, por exemplo, daqui, normalmente eles exigem, né, na hora das vagas, eles exigem que a pessoa já tenha uma pós-graduação ou uma residência naquela área.
Uhum. É, aqui Agora, também. Aqui, agora com a pandemia, não sei se aí em São Paulo acabou abrindo brecha, mas aqui em Belém, muitos recém-formados, mesmo sem a pós-graduação, conseguiram tirar plantão, trabalhar nos hospitais de campanhas, sim, sim. não ser bem absorvidos no mercado. Aqui também. Acho que foi geral isso. Isso. Mas normalmente se exige uma pós-graduação ou uma residência em trabalhos assim que sejam mais concorridos. Uhum. Sim. Eu acho que com a dificuldade mesmo de profissionais, a falta de profissionais, né, foi essencial ter essa nova visão, essa nova distribuição de profissionais, com certeza, para ajudar no E, controle, né? e aí, Fábio, antes de tu continuar, eu acho só importante a gente comentar um pouquinho sobre, já que ele perguntou sobre o pós-residência, né, como se inserir no Isso. mercado, é que acaba que eu acho que uma grande vantagem que a gente tem na residência é que como a gente está grande parte do tempo dentro do serviço, a gente já fica inserido de uma certa forma. Então é muito mais fácil retornar. Você já é conhecido, você tem a Uhum. oportunidade de fazer um bom trabalho e se fazer conhecido lá dentro. Isso acho que não pode sair da cabeça do aluno em momento algum, né? Acho que enquanto você está lá dentro, você tem que mostrar trabalho, tem que mostrar cara, mostrar interesse, fazer contato, né? Que a chance Network, a chance de você sair de lá, né, já com alguma coisa uma engatilhada, acho que proposta, aumenta muito, né? sim, É aquela história, né, Ana? É o aluno que faz mesmo, né? Isso com é no certeza. modo geral, né? É o aluno que faz a faculdade, que faz a especialização, enfim, que faz a qualidade, né, do seu caminho, né? Isso. Isso é E aí fundamental. ainda tem a questão da pós-graduação, né? Como que o pós-graduando, já que essa carga horária dele é mais teórica, como que ele pode se inserir? E aí tem uma grande diferença, que é a questão do pós-graduando, como ele tem esse formato de um encontro no final de semana, uma vez por mês, ele pode trabalhar. Diferente da É, residência, que você tem essa dedicação exclusiva, você uhum, consegue se inserir no mercado de trabalho durante a especialização. Então você uhum, pode procurar emprego, já entrar num serviço enquanto você está se especializando. é Duas um formas diferencial. existe o cenário do mercado. Uhum. A especialização que eu fiz, ela acho que ela, se eu não me engano, ela não existe mais no mesmo formato que eu fiz, né? Mas ela era também uma carga horária bem alta. Era o dia Sim. todo também, todos os dias da semana, eu não consegui trabalhar, mas foi especialização, não foi Foi residência. aperfeiçoamento? Não, foi especialização aplicada na neurologia infantil da Unicamp. Ah, Não tá, era legal. aperfeiçoamento. Mas acho que hoje em dia, atualmente, ela mudou o formato, não existe mais o mesmo formato que eu fiz, porque a carga horária era bem alta, nossa, foi um Sim. baita curso, Porque porque ainda tem aperfeiçoamentos, né? Que na é, verdade funcionam semelhante às residências, só que você não recebe uma bolsa. Você eu não não paga tinha, para fazer, você eu não não paga tinha, para fazer, mas você não recebe uma bolsa, que nem da residência. isso mesmo. Mas acho que hoje em dia está difícil achar cursos de especialização com carga horária prática alta. Sim. Acho que ficou mais raro isso. Particularmente, assim, da nossa área, eu só conheço a ACD. Ah, E aí sim, da tem a CDs, aperfeiçoamento tem razão. Lá a parte prática deles é é grande, grande, né? tá certo. Bom, continuando então nossas perguntas, tem duas perguntas do mesmo seguidor que ele perguntou sobre qual a diferença de residência, especialização e aperfeiçoamento. Acho que pega um pouquinho desse gancho que a gente estava falando agora, né, Sim. para a gente continuar na mesma linha de pensamento. E quais universidades que oferecem curso de residência em neurofuncional? Tá. Então, como a gente estava comentando aqui, a residência ela tem essa duração de 2 anos, ela tem uma carga horária prática bem maior do que teórica. A pós-graduação já vai ter uma carga horária teórica maior do que prática, com encontros mensais, onde a pessoa ela consegue trabalhar ao mesmo tempo que ela faz a especialização. Na residência, você recebe uma bolsa. Na pós-graduação, a maioria das vezes você paga para fazer, mas existem também pós-graduações nesse formato mais teórico que são oferecidos por universidades públicas.
No sim. caso, a pós-graduação que eu faço aqui em Belém de transtorno do espectro autista, ela foi uma parceria da Universidade do Estado com a Universidade Federal e eles Uhum. abriram esse edital. Então ela é gratuita e Tá. multiprofissional, que é muito bacana. Tem especialização que tem bolsa também, né? Algumas, né? Sim, é um pouquinho mais raro, né? Mas Aqui na minha sim. cidade a gente não tem nenhuma. Aqui em São Paulo é um pouco mais comum. Geralmente por exemplo, de 12 vagas, duas eles oferecem bolsa, mas daí com Entendi. certeza, né, é um processo seletivo diferenciado, né, para isso. Semelhante ao mestrado, que os primeiros Isso, colocados recebem a bolsa. isso. Então tem Entendi. alguns programas que tem, sim, mas não é a maioria mesmo. Isso. Hum, E aí o aperfeiçoamento, eles vão ter uma carga horária mais prática, mas ainda menor do que a residência. A Ana está falando aqui que a carga horária é menor no aperfeiçoamento, Isso. ele é menor. Geralmente dura um ano e meio. E Alguns são você quinzenais também, né, Ana? Isso. E você não paga para fazer, mas você também não recebe a bolsa. Uhum, Então é uma opção um pouquinho mais difícil para quem quer ir para fora, por exemplo. sim. Já fica um pouquinho mais pesado, né? A Ana falou que na USP tem, né, a especialização com bolsa. É isso, né, Ana? Da especialização, né? Acho que tem até uma aluna, ex-aluna dela, que está fazendo esse curso. Bacana. Mas, mas eu acho que a grande diferença mesmo nessas três modalidades, acho que em relação à carga horária, né, na distribuição de Agora teórica, é a prática, acho que principalmente. é a maior diferencial, né? E é Olha, gritante, né? confirmou. É gritante a diferença. Se for comparado uma residência com aperfeiçoamento, é surreal. Acho que tem muitos cursos, né, que são quinzenais ou só de final de semana, né? E acho que não que não seja indicado, pelo contrário, acho que tudo é muito válido, né? Mas a diferença de bagagem que você sai é muito grande, né? É aquilo que eu até falei na live sobre carreira, que tu estavas lá presente, né? Que na verdade a pessoa ela tem que conseguir ver qual é o objetivo dela e Sem ver qual dúvida. das opções que ela tem se encaixa mais no perfil. Então, aquela pessoa que já trabalha, que já está inserida no mercado de trabalho, largar tudo para conseguir fazer a residência é algo bem complicado, né, de se fazer. Então, fazer uma pós-graduação se encaixaria mais no perfil dessa pessoa. Acho que varia muito com o estilo de vida, com o objetivo atual e futuro. É muito relativo, né? Eu só acho que é que a gente conversou na nossa primeira live que a gente fez aqui, a gente estava falando sobre os desafios na carreira, né? E eu acho que não tem como não fazer nada, né? Não. Um caminho você tem que escolher, né? Eu acho que Alguma especialização você vai ter que fazer. com certeza E é necessário. isso é indiscutível, né? Acho que se você não tem tempo, se você não tem, você quer fazer dinheiro agora, tem uma opção para isso. Agora, se você quer se dedicar e se não quiser trabalhar agora também tem opção. Então, isso é bom, né? Você Sim. consegue Estudar adequar os programas, né? isso. O importante, com certeza, é fazer e se aperfeiçoar em alguma coisa. Acho que o profissional que não tem essa especialidade, os caminhos ficam muito restritos, né? Ficam. Hoje em dia, a maioria das oportunidades mesmo busca cada vez um profissional mais especialista, né? Mais qualificado. Isso não tem como discutir. Voltando às perguntas, então, a gente, como nesse bate-papo, assim, a gente vai acabando entrando em várias perguntas, né? Acaba respondendo várias delas. Mas, assim, vamos pensar um pouquinho, assim, mais no seu dia a dia, assim, no que você pensa agora para o futuro. O quanto que você pensa, ou o que você está fazendo hoje, o que você está pensando lá na frente, como que você está fazendo essa conexão de objetivo atual com o futuro? Sim. Como eu te falei, né? Eu gosto muito da carreira acadêmica também. Uhum, Eu consegui, na residência, descobrir a minha paixão pelo transtorno do espectro autista. Não ah, era algo que eu tinha tido contato durante a graduação. E uhum, aí me fez buscar essa pós-graduação.
me faz pensar em talvez pesquisar um pouco no mestrado sobre isso, sobre comportamento, neuromodulação. Comecei a pensar em outras perguntas, então mudou bastante minha cabeça. Isso E mudou agora na residência, você não tinha esse... agora na residência, não tinha tido esse contato até então. Uhum. E aí abriu meus olhos para um novo campo, ainda é algo muito novo na fisioterapia. Não sei se aí em São Paulo vocês estão conseguindo se impor mais, mas aqui em Belém ainda é algo muito restrito, a nossa atuação no autismo. Na própria literatura, né, a gente ainda tem muito o que conquistar, comprovar nossos Sim. benefícios. Aqui a gente tem bastante programa, né, que acaba defendendo, não tem que usar esse termo, né, defendendo, né, esse grupo, Sim, porque não tem como negligenciar, eu acho que merece uma atenção, merece uma dedicação em todos os sentidos. Então aqui tá abrindo bastante espaço, sim. Tem muito que acontecer ainda, com certeza, né? Muita coisa tem que melhorar, mas bastante você vai vendo uma coisinha ali, outra coisinha ali, que acho que vai, vai juntando e dando mais oportunidade, incentivando o estudo, mais inserção também na sociedade, mais sim. oportunidade. Então tá crescendo, sim. Não tem, acho que tá num caminho legal. Que bom, né? Também acho. Que a gente tem muito que crescer nessa área. E É. aí, algo que tem bem legal aqui é que existem editais de mestrado para residentes, com uma carga Hum. horária menor para conseguir se adaptar, um Ah, mestrado tá. profissional. E aí, eu estou aguardando para saber se a pandemia vai fazer esse edital sair ou não. É uma opção que eu teria Uhum. para conseguir envolver tanto a residência quanto já entrar nessa parte acadêmica, né? Para não perder, né? Não perder o pique. Com certeza. E ao mesmo tempo, eu descobri essa grande afinidade pelo neurointensivismo. Devido Uhum. a esse meu R2 ser todo hospitalar, Aham. descobri que a neuro e a terapia intensiva, elas precisam conversar. Não tem como a gente não conversar com neuro, né? Em nenhuma área. Não, não mesmo. E percebi um campo que eu acho que às vezes a literatura acaba deixando um pouquinho de lado. Acho que a gente esquece que a gente pode pesquisar e beneficiar muitos pacientes ainda dentro lá, principalmente Uhum. neurológico. Gostei bastante agora de começar a estudar a neuroplasticidade desses pacientes. Adoro, adoro. Eu e a Ana, a gente é apaixonada, né, Ana? Então, assim, a residência mudou completamente meu pensamento e minhas áreas de interesse dentro da neurofuncional. Uhum. Sim, E aí, agora, quando a gente sair, a primeira pergunta vai ser como que vai ser os impactos da pandemia no mercado para neuro, né? com certeza, E vai Ana. Acho que ter oportunidade. tá tudo muito incerto, acho que para todo mundo, né? Mas para Isso, quem está finalizando aí algum processo para começar um novo, acho que não tem como não pensar nisso, né? com Nessa, certeza. em como vai ser, né? Daqui para frente, né? Quando tudo isso passar. Tá certo. Mas eu acredito que, assim, uma das possibilidades mesmo é o atendimento domiciliar, que é a Hum. opção que normalmente os recém-formados fazem. Então, mesmo tendo uma especialidade já concluída, eu acredito que o atendimento domiciliar, o fisioterapeuta, ele consegue fazer muito dinheiro, fazendo tudo direitinho. Com certeza. Temos muito essa demanda e poucos profissionais especialistas para conseguir suprir ela. Então, eu acho que Uhum. também é uma opção que eu tenho quando eu acabar a residência e que todo mundo, quando acaba, tem. Aham. Com certeza. Aí em Belém, como que tem bastante clínica grande? Como que é esse mundo da neuro aí para vocês? Tem clínica de Aqui, referência? aqui a gente tem apenas duas, três clínicas grandes que atendem o perfil neurológico Uhum. e que não atendem só neurológico. A maioria atende, na verdade, o perfil mais idoso e atende Certo. em neuro. Ah, olha só, interessante. Isso. É, A gente é, teve, a gente teve um boom agora de TeraSuite. Temos começou, clínicas começou atendendo agora ou não? recentemente. Depende. Tá. Nossa, como muda, né, de um estado para outro, né? Impressionante. Aqui, São Paulo, Tá só muito tempo, né?
bastante tempo, muita opção, né, de clínica especializada em neuro. A Ana tá falando, né, que atendimento domiciliar é aplicar a CIF na prática, é isso aí. Completamente. É, A gente vai saber sobre a participação social do paciente estando dentro do sem, eixo dele, né? Fantástico. sem dúvida. Tá, Ana, vamos então caminhar para o final, né? Caminho que as perguntas a gente já conseguiu responder todas. Então vamos agora falar assim, que acho que é o que mais interessa, né? Qual conselho que você dá para quem está querendo se ingressar na residência, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, depois a gente pergunta a última. Tá. Uma coisa que eu sempre falo quando me perguntam sobre isso é, na verdade, depois que você sabe a sua área de afinidade, é conhecer o programa. Porque como eu Uhum, te contei, cada programa ele vai ter campos de prática diferentes, ele vai se organizar de forma diferente. Por exemplo, aí em São Paulo, as residências de neuro, pelo menos as que eu tive contato quando eu estava pesquisando sobre, a maioria é hospitalar. sim. Unifesp, USP, os campos de prática são hospitalares. Uhum, Geralmente o residente ele roda enfermaria, UTI, pronto atendimento, fica mais nesse âmbito. Aqui a gente já tem esse formato que eu te falei, né? Primeiro ano ambulatorial, segundo ano hospitalar. Então a pessoa ela precisa conseguir conhecer o programa para ver com qual programa ela se identifica. Não adianta eu me identificar com a parte ambulatorial e fazer uma residência toda hospitalar, por com exemplo. certeza. Considero vai ser uma frustração muito grande, né? E E talvez um são esforço, 2 anos atuando muito tempo. Então, tem que ser uma realmente, decisão muito certa, né? isso. Então, o que eu aconselho a fazer é realmente ler os editais anteriores. Nos editais a gente já consegue saber bastante coisa. Se Uhum. puder descobrir se tem Instagram da residência, quem são os residentes, será que você Talvez consegue. conversar com alguém que está fazendo, né? Trocar uma ideia. Exatamente. É o que eu tento fazer muito com o meu programa aqui. Eu conto muito Uhum. sobre ele e assim as pessoas já conseguem se identificar ou não. Ah, isso é ótimo, né? Acho que você saber detalhes, né? As disciplinas, tipo de paciente que você vai atender, são coisas assim que parece meio óbvio, assim, mas você tem que saber a fundo, né? Como que é o atendimento, quais aulas que eu vou ter, né? Que você falou, são 2 anos, né? E Sim. tem que ser 2 anos muito bem aproveitados. Ó, por exemplo, eu tenho um relato para fazer. Eu cheguei a fazer a prova da Unifesp e da USP. Fui aí para Uhum. São Paulo, fiz a prova, mas acabei que depois eu percebi que eu fiz pelo nome, porque na verdade o programa era todo hospitalar, então talvez na prática, para mim realmente era melhor ter ficado aqui, onde eu pude ter contato com os dois lados. Então, Aham. por isso que é fundamental a pessoa conseguir se identificar, conhecer mesmo o programa. Não, tem que saber. Acho que, falei, pesquisar edital, conversar com quem faz, às vezes visitar, né? Assistir se a instituição permitir uma visita. Eu acho que tudo é muito válido para um bom aproveitamento mesmo, né, do curso. E, e a gente tem dentro da residência a opção de fazer o estágio optativo. Ah, que No legal. mínimo 15 dias, no máximo 30. Então é a oportunidade que você tem para ir para fora, conhecer outros programas. Uhum, Mas realmente entrar num programa que você se identifique do início ao fim. uhum, sim. E o preparo para isso é aquela receitinha que todo mundo já sabe, né? Tem que Muito estudar muito. estudo. Assim, eu acho que na verdade existem dois preparos. Existe o preparo do currículo e existe o preparo para a prova. Uhum, Quando a gente fala de currículo, eu sempre digo que é importante pegar os editais anteriores para ver como que é a análise curricular do programa que você quer fazer e você vai fazendo um checklist. Isso aqui eu já uhum. tenho, isso aqui eu não tenho. Ah, Presta legal. atenção no que não tem e corre atrás. Uhum, Porque na hora do desempate, você pode conseguir passar, né? com certeza. É fundamental também. E Uhum. já na parte da prova, eu acho que a melhor forma de você conseguir revisar tanto conteúdo, porque é tudo que você estudou durante seus 5 anos de graduação, é o que vai cair na prova. Uhum. Então, eu acho que resolver questão é o que você consegue revisar mais conteúdos em menos tempo. E assim você já identifica o perfil da prova que você vai fazer.
Então aproveita para baixar todas as provas dos anos anteriores, vai resolvendo, vê como é que tá a sua nota nela, simula até o tempo se for preciso, para já ir entrando no clima, né? Tá, eu acho que, na verdade, não tem assim tanto segredo, né? Eu acho que não é aquilo que todo mundo já sabe, que vai ouvindo na graduação, que os professores vão falando, né? Eu Bem acho que parecido aproveitar. com o vestibular também, que é É, muito conteúdo para revisar. uhum. Eu acho que o preparo que a própria faculdade dá tem que ser muito bem aproveitado também, nessa fase, né? Fundamental, Fase fundamental. de prova, de entrevista. Acho que os professores estão sempre dando dicas, estão ajudando, e isso tem que ser muito bem aproveitado também no decorrer da graduação, né? Sim, aqui a gente teve a minha turma de graduação, meus colegas de turma, nós todos nos ajudamos muito desde o começo, a gente estudava juntos, a gente Uhum, pedia aula para os nossos professores para revisar determinados assuntos que eram mais difíceis na prova. uhum. E aqui em Belém, no nosso ano, a gente entrou em todos os programas. Olha só, O meu programa, a outra residente de físio é da minha turma, que legal. dentro do Então, faz muita diferença, né? dentro do hospital que a gente está, tem um outro programa de residência no qual as duas residentes de fisioterapia também eram minhas colegas de turma. Olha só, Então, como colhe fruto, né? faz toda a diferença, né? Se É, preparar. com E também certeza. uma coisa que sempre me perguntam nessa questão de preparação é se eu indico algum método de estudo, se eu indico algum material específico. Só que eu acho que, Fabi, cada pessoa tem uma personalidade muito diferente, um perfil muito diferente. Então, comigo funcionava questões, vídeo-aula. Eu gostava também sempre de estudar a matéria que eu tinha mais dificuldade, e em seguida a matéria que eu gostava mais. Uhum. Eu tentava não fazer um dia inteiro de estudos só da matéria que eu tinha mais dificuldade. Aham. E isso me fazia render por mais tempo, mas as pessoas elas têm que perceber, ter esse olhar para perceber como que está o seu próprio rendimento. Conseguir Isso é se muito relativo, né? Tem gente avaliar que rende mais fazendo resumo, tem gente que rende mais assistindo a aula, né? Escutando a aula. Acho que tem isso. que saber identificar, né? Como que você rende mais mesmo, né? Como E você ainda tem absorve mais. esses tipos de resumo, né? Por Uhum. exemplo, eu acho lindo quem faz mapa mental, fantástico. Inclusive, é É. uma dica muito legal para estudar. Eu sigo vários StudyGrams aqui pelo Instagram, que eles vivem postando mapas mentais, e assim a gente já vai revisando, né? Tá passeando pelo Instagram, aproveita, dá uma revisada naquele tópico, acho muito É, legal. Mas eu, por exemplo, acabo me estressando se eu tiver que fazer bonitinho e se eu errar alguma coisa, aquilo ali vai me incomodar, eu vou perder muito tempo fazendo. então, mas isso é uma coisa que você identificou em você, né? Exatamente. E aí isso fez Que eu não seguir. funciona, né? Pra mim, não. Mas eu adoro É. ver. Eu vejo Aham. depois. E eu já fazia o meu resumo, palavras-chave, tópicos, uma coisa escrita assim mais rápida. Então a pessoa É. ela tem que mesmo conseguir ter esse olhar para si, para ver como que ela rende mais. Isso acho que é o diferencial mesmo para você render, né, e conseguir usufruir desses momentos. Porque às vezes a pessoa também fica gastando tanto tempo, né, num tipo de estudo, num tipo, e no final das contas não absorve nada, né, e poderia ter aproveitado de uma outra forma, né. Sim, Então essa identificação acho que faz bastante diferença mesmo. Super isso. bem colocado. Saber se avaliar mesmo. É, isso mesmo. Falou que ela também. Ah, sim, A gente vai seguindo, Cris, o pessoal, e a gente vai acompanhando os mapas deles. é melhor. É bom isso que a gente estava falando no começo da live. Hoje em dia a gente tem muito instrumento, né? Muito, a internet abriu um leque, né, de informação. Então tem que ir se acatando aí qual que você se identifica mais mesmo. E o que tem de material gratuito disponível para conseguir Muito, estudar, muito. E no acho que estudo, agora com a pandemia também, né, Ana, abriu muita coisa, né? Não foi só a questão da internet, né? Acho que a pandemia abriu muitas oportunidades, né? Dessas aulas online, cursos online. Eu acho que para quem está em casa, que não está tendo aula, né, presencial, está conseguindo aproveitar muito, né, essa questão, né? Acho que o tempo em casa está sendo muito bem aproveitado e com rendimento muito grande.
Isso. E É, a gente porque mesmo, tem né, muita tá coisa. crescendo muito na questão de produção de conteúdo. Vocês, por exemplo, com o Instagram de vocês, acabei também me envolvendo com isso devido à Uhum, residência, à procura das pessoas, acabei também virando produtora de conteúdo. E hoje em dia na fisioterapia, na verdade, acho que a gente não tem como fugir. As pessoas, elas nos procuram na internet, né? é, é verdade. Eu acho que tendo qualidade no que faz, né, do que você compartilha, você transmite, é uma forma, né, de você contribuir, mas não só para as pessoas, né? Acho que para a gente mesmo, né? A gente, Sim, nossa, é que eu sempre falo para Ana, quando eu estou escrevendo um post, né, fazendo material, a gente aprende tanto, né? muito. Às vezes é um assunto que fazia tempo que eu não estudava e eu escolhi para compartilhar no Instagram e eu acabo estudando de novo. Sim, É super bacana isso, é super rico pra gente também que está produzindo, né? com certeza. Bom, Ana, então acho que para fechar, né, acho que é uma pergunta que talvez faça diferença para quem esteja interessado, né, que é o que muda no mercado de trabalho, você ser residente ou não. Principalmente aquilo que a gente conversou sobre o mercado mesmo exigir que você já seja qualificado, especialista em uma área, né? A Uhum, gente tem essa tendência no mercado de absorver profissionais cada vez mais especialistas e não generalistas. Então, o mercado ele já te enxerga com outros olhos, te abre mais isso oportunidades, aí. você fica apto a assumir mais oportunidades, se candidatar. E muda principalmente para o paciente, porque você vai ganhar muito mais domínio, vai se aprofundar muito mais naquele perfil de paciente, você vai se tornar realmente apto e atualizado para atender da melhor forma aquele paciente, né? Então, hoje em Uhum. dia eu percebo que o meu atendimento que eu teria feito na graduação é completamente diferente hoje em dia do que eu faço na residência. E Acho que cada é vez porque que eu você se sente mudo mais mais ainda. também, né? Você se sente mais E seguro também, passa essa segurança para o paciente, né? você ganha segurança, né? Você Uhum. mesmo, porque a gente fica, né, principalmente como recém-formado, você fica com aquele receio, falta experiência para conseguir se sentir seguro. E aí depois que você É. sai de uma residência, você sai com muito mais segurança. Uhum. E você acha, assim, que uma clínica, um hospital, enfim, que receba o currículo de um especialista e de um residente, você acha que o peso do residente é muito maior que do especialista? Normalmente, sim. Principalmente se o residente tiver passado dentro daquele serviço. Ah, sim. É, Acaba tendo uma proximidade já está envolvido ali na área. Eu acredito que sim, faça a diferença. E tem aquela questão que eu te falei, que em alguns editais a gente encontra a diferença na pontuação. Como a residência ela tem uma carga horária maior, ela acaba pontuando mais. pontuação, tá. Isso. Entendi. Tá certo, Ana. Tem mais alguma coisa que você acha que seja importante falar? Ou a gente Eu acho, conseguiu, nesse tempinho, eu acho falar que bastante coisa? a gente falou bastante coisa, né? Eu acho que a gente poderia concluir falando um pouquinho sobre essa ansiedade para se inserir no mercado de trabalho, né? Conseguir ter paciência, Com certeza, saber que vamos ter que estudar sempre. A fisioterapia, as evidências sempre vão estar mudando, então a gente tem que não, sempre ir correndo atrás. não pode parar de jeito algum, né? E eu acho que essa ansiedade, ela tem que ser também dosada com a questão de que sempre é tempo, né? Eu acho que se você não conseguir agora, o ano que vem tem de novo, e no outro também tem, e nesse meio tempo aproveitar, né, da melhor forma possível, fazendo curso, participando de congresso, estudando, trabalhando, né? É usar o tempo, né? Usar esse tempo, esse intervalo de uma prova para outra, né? De uma data para outra e tentar equilibrar, né? Essa ansiedade, né? Isso, independente do formato de especialização que a pessoa corra atrás, mas continuar mesmo se atualizando, estudando, se preparando, que na verdade o nosso objetivo mesmo é conseguir entregar o melhor para o paciente, né? Então a gente Com precisa estar certeza. preparado. O final tem que ser esse, né? Isso, Pensar no que a gente tem, que a gente vai conseguir doar, né? exatamente. No Então eu final. acho que é isso, né?
Obrigada. dar uma boa sorte para todo mundo que está aí se preparando, que É está aí verdade. no mercado de trabalho, fazer a Não fisioterapia desistir, crescer né? Vamos continuar lutando pela nossa profissão, né? pela nossa valorização. Com certeza. Ana, então, muito obrigada por aceitar nosso convite. Foi muito gostoso. Passou voando o tempo. Foi muito legal. Você esclareceu muita coisa que eu também tinha dúvida. Então, muito obrigada. Boa sorte aí na sua caminhada também. Muito Tá? obrigada. E estamos aqui para que você precisar também. Estamos à disposição. Muito obrigada, Fabi, Ana. Espero que quando eu passar aí por São Paulo a gente possa se conhecer Com pessoalmente. certeza, com certeza. A gente vai trocar umas figurinhas. Tá Vamos, bom? com certeza. Muito Obrigada, obrigada, Ana. Obrigada a pessoal, todo que mundo que está participou, que estava aqui assistindo. com a gente. Tô A vendo gente vai aqui Ju, Cris, Dan, Karen, deixar nomes bastante conhecidos gente. aqui. Aí eu vou deixar salva a nossa live. Quem Tá ótimo. compartilhar, tá bom? Tá ótimo. Muito Obrigada, obrigada. Ana. Bom Bom para final você, de viu? semana. Para você também. Tchau, Um tchau, beijo. pessoal. Até. Bora sorrir aqui pra gente bater um print. Isso. Foi? Pronto. Tchau, tchau. Tá.